Olá, meu nome é Rodrigo Gavina e irei apresentar o trabalho Avaliação da existência de relação entre as medidas de abertura bucal angular e linear na área de odontologia. Antes de iniciar, gostaria de agradecer à comissão organizadora da jornada acadêmica do ano de 2023. A avaliação da amplitude bucal é um parâmetro valioso durante o exame clínico, onde alterações nos movimentos mandibulares representam um importante sinal no quadro clínico das disfunções temporomandibulares. Porém, as formas de mensurações atuais são dependentes da presença dos elementos dentários do paciente, dessa forma, ineficazes para pacientes desdentados ou quem tenham passado submetido a procedimentos reabilitadores. Um dos grandes desafios dentro do contexto científico é a criação de novas formas de avaliação. Dentre elas, existe a mensuração angular, porém, poucos estudos abordam os padrões de referência da amplitude bucal angular. O nosso objetivo foi avaliar a existência da relação entre a abertura bucal angular e a abertura linear interincisal em pacientes que não apresentarem disfunção temporomandibular. A nossa metodologia consistiu no trabalho, após a aprovação do Comitê de Ética, realizar um trabalho teórico-prático, onde utilizamos dois medidores de amplitudes bucal, um goniômetro e um paquímetro, ou seja, meios quantitativos, para mensurar a abertura bucal linear e a abertura bucal angular, e correlacionar com alguns dados antropométricos, como idade, sexo, peso e altura. Considerando como cálculo amostral uma população de 4.837 pacientes, essa quantidade foi dos atendimentos novos realizados no consultório no ano de 2018. O intervalo de confiança de 90%, um erro amostral de 5% e efeito de desenho igual a 1. Com isso, obtivemos 97 pacientes que deveriam ser selecionados para constituir a nossa amostra. Esses pacientes selecionados, eles eram de ambos os sexos, todos maiores de 18 anos, e após passarem pelo critério de avaliação do Diagnostic Criteria of Temporomandibular Disorder, eles não apresentavam nem sinais ou sintomas de disfunção temporomandibular. Realizamos 6 mensurações para cada paciente de abertura bucal, sendo 3 para a abertura bucal linear, que era medida entre as incisais do incisivo central superior e inferior acrescida da sobremordida, e 3 aberturas de boca angular, que era a medida angular obtida pelo ângulo formado por uma reta de tragos, a comissura palpebral lateral e o ponto gnatium. Todos esses dados foram anotados e tabulados na planilha Excel, onde os dados foram rodados nos testes estatísticos no aplicativo software RProject versão 3.2. Com valores menores que P para 0,05 no teste Shapiro-Wilk, vimos que a nossa amostra ela não era linear e não normal, ou seja, existiam alguns pacientes que eram chamados outliers, que eles ficavam fora das medianas. Para isso, outros testes estatísticos foram aplicados. E o que nós observamos? Como não existe esse pareamento, não há uma correlação estatisticamente significante entre a abertura linear e a angular. A diferença entre a abertura linear entre homens deu uma média de 46,49 e mulheres 42,6. Ou seja, isso mostra que o nosso estudo era compatível com resultados encontrados na literatura, apresentando o sexo masculino maior abertura bucal. A variável peso e altura mostraram correlação positiva para a abertura bucal linear, ou seja, elas sofrem interferência, porém era uma correlação consideradamente fraca. E não encontramos correlação para a abertura bucal angular, E nem a abertura bucal angular nem a linear tiveram correlação com o fator idade. De acordo com a metodologia aplicada e os resultados obtidos dentro das limitações deste trabalho, podemos concluir que não há significância estatística entre as mensurações de abertura bucal linear e abertura bucal angular, ou seja, ainda dependemos de novos estudos, novos trabalhos para descobrir uma forma validada para poder mensurar essa abertura bucal, além da forma que já existente, que é a linear. Segue as nossas referências. Obrigado pela atenção.